A Rayane está aí? Rayane, Keilon, Matheus. Então, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada. Nós estamos iniciando às 19 horas e 22 minutos, devido ao problema que eu tive aqui. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Eu queria conversar com vocês rapidamente sobre o caderno de exercício. Todos os alunos já entregaram o caderno? Ou tem alguém pendente ainda? O aluno que tiver com pendência no caderno, depois ele entra em contato comigo, tá? Outra coisa, avaliação, gente, 10 pontos, eu já conversei com você sobre ela. Então, hoje, né, assim que terminar essa aula, eu vou enviar o link para vocês, tá? Então, vocês vão abrir a caixa de correio de vocês, né, o e-mail, e aí você vai receber o link, e assim que você clicar lá no link, vai vir as instruções para você, então, fazer, né, as questões que estão faltando. Lembrando que uma questão da prova já foi enviada para vocês junto com o caderno. Então, a parte prática, né, já foi enviada, tá bom? Então, vocês vão enviar tudo junto, né? Fazer o que já foi enviado e a parte de hoje, que eu vou enviar hoje, né? Assim que eu terminar a aula aqui com vocês, eu já vou enviar o link, tá bom? E aí, qualquer dúvida, né, depois vocês me falam, mas eu acredito que não vai ter problema, não. Vocês, acessando o e-mail lá, vocês vão ter as instruções lá, tudo direitinho, tá bom? Bom, a aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao assunto da aula passada. Eu vou procurar ser bem breve, né? Vou tentar fazer essa aula bem rápida, mesmo porque, né, se tiver algum aluno que quiser ainda iniciar a prova hoje, ainda dá tempo, tá bom? Então, eu vou, assim, falar, assim, em linhas gerais, né, sobre o assunto que está programado para hoje. Então, essa é a nossa última aula, né, do curso, e a gente vai estar finalizando, né, considerando aí o assunto que já foi iniciado na aula passada. Então, gente, é o seguinte, eu estou colocando aí na tela para vocês um desenho, né? O Roberto já terminou de jantar aí, Roberto? Dá uma olhadinha nessa figura aí na tela, pessoal. O que nós temos aí? Terminei ainda não, pede a Rayane aí, ó. A Rayane? Então vai ser a Rayane. Chega mais aí, Rayane. Oi? Pode repetir para mim, por favor? Então, eu estou chamando você, a atenção sua aí, mas é o seguinte, na realidade eu estou falando para a turma toda, é só para a gente poder ir conversando, e aí eu vou fazendo aí, né, dando as explicações aí. Você está vendo aí esse desenho na tela? Sim, tô. Olha só, o que nós temos aí, ó. Eu estou mostrando aí para vocês um exemplo de um processo de fabricação por usinagem. É uma peça, né, que está sendo fabricada, e ali do lado, né, tá escrito ali, olha, ferramenta de corte. É uma ferramenta que está entrando na peça, né? Isso aí é como se fosse no torno mecânico, né? Pode ser um torno, né? Então a ferramenta entra e começa a cortar o material. Então o que está acontecendo? Eu estou tentando, né, mostrar para vocês aí um exemplo de um operador da máquina, né, um profissional lá, né, que trabalha na área de usinagem, que ele está utilizando um desenho técnico para produzir essa peça que está aí. Então, obviamente, né, ele está utilizando aí, né, as dimensões da peça, observando, né, todas as especificações que estão lá no desenho, e ele está, então, trabalhando a peça conforme o que está lá, né, conforme o que foi definido no projeto da peça. Então, nós temos aí a ferramenta cortando, temos ali o que a gente está dizendo, que é tipo um cavaco, né, que é o material que está sendo retirado, né? Nós temos aí a direção de avanço da ferramenta, né, o deslocamento dela para ir cortando o material, e aí ele está produzindo uma peça muito simples, é como se fosse uma ponta de eixo, né? E aí tem o material bruto, né, que a parte de trás aí,
e a ferramenta vai cortando e vai fazendo, né, direitinho ali o formato da peça, conforme, como eu disse, né, o projeto lá. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? É porque na aula de hoje eu vou começar a explicar para vocês, né, eu já tinha falado na aula passada, né, a respeito de tolerâncias, e a gente iniciou falando sobre tolerâncias dimensionais, e eu queria, né, usar esse exemplo aí para a gente continuar falando de tolerância. Nós vamos finalizar a parte de tolerância e continuar falando de tolerâncias, né, mais adiante aí. Então, existe um complemento aí da matéria que precisa ser passado para vocês. Então, gente, no slide seguinte, eu estou considerando o seguinte, que aquela peça que está sendo fabricada, que é essa que eu acabei de mostrar, é essa peça que está aí, olha. Então, o desenho dela está na tela, né, Rayana? Olha lá. E aí, eu estou colocando para vocês o seguinte, que ela vai ficar desse jeitinho que está aí, olha. Ela vai ter um diâmetro de 48 milímetros e vai ter uma ponta, né, de 15 milímetros. E aí, o que eu trouxe de novidade para vocês hoje é para mostrar que essa peça ela vai ser acoplada numa outra peça. Então, se vocês observarem direitinho aí, esse diâmetro de 15 milímetros aí é como se fosse a ponta do eixo. E essa outra peça que está logo à direita aí, ela está representando uma outra peça que também vai ser construída, né, que vai ser usinada e que vai acoplar na ponta do eixo. Não é isso, Rayane? Olha só. Então, as duas peças, elas possuem um diâmetro de 15 milímetros. Porém, se vocês observarem direitinho, tanto para o eixo quanto para essa outra peça que está à direita aí, que como se fosse uma bucha, né? Então ela tem um furo. Então todas as duas peças nós temos aí o que nós chamamos de afastamentos, que são essas medidas menores aí que estão especificadas no desenho. Então o que está acontecendo na realidade? Quando o operador da máquina estiver usinando esse eixo, ele tem que estar em mente, né? Ele tem que ter em mente exatamente essas medidas que estão aí, olha. Ou seja, 15 milímetros de diâmetro e o afastamento superior e inferior. O que está acontecendo então? Ele vai ter, o que eu falei para vocês na aula passada, ele vai ter que trabalhar em cima dessa margem que está aí. Ou seja, um valor que fica entre meio essa tolerância que está aí. É como se fosse um campo de tolerância para mais e para menos. Do mesmo jeito que eu fabrico o eixo, eu também fabrico a bucha. E a bucha também ela vai ter o seu campo. Por que é importante definir, então, a tolerância dimensional? Porque na hora que eu for montar a peça, as duas peças vão ter que encaixar e vai ter que produzir exatamente o ajuste que foi especificado no projeto. Então, na realidade, quando a gente faz um desenho, nós temos, então, que colocar tanto a medida nominal, que é o 15 milímetros que está aí, e definir os ajustes, né, dimensionar, a parte dimensional, ou seja, eu tenho que definir os afastamentos superior e inferior e definir o ajuste da peça. No caso de peças que são utilizadas para montagem, se eu não fizer isso aí, eu não vou garantir que a minha peça vai ser fabricada dentro do padrão dimensional adequado para que ocorra essa montagem. Então, gente, isso é muito importante. Os desenhos, né, eles são feitos dessa forma, né? A maioria das peças, né, principalmente as peças mecânicas, que demandam esse tipo de situação, onde é necessário considerar, então, esses afastamentos aí. Só que existe tem uma coisinha escrita aí na tela, né, Rayane? Olha, lê para mim o que está escrito aí dentro dessa tarja alaranjada aí, por favor. Olha lá. O toleranciamento dimensional não é suficiente para garantir a montagem de peças. Exatamente. Então, agora, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aí de novidade? Eu tinha acabado de falar com vocês que é importante a gente definir os afastamentos, né? Esses valores aí, né? A medida nominal e os afastamentos. Só que agora eu estou dizendo para vocês o seguinte, que só isso aí não é o suficiente. Por quê? Por que isso acontece? Porque na hora de fabricar o eixo,
nós temos uma série de fatores que estão relacionados com a fabricação que podem interferir na forma da peça. Então, o que acontece? Uma coisa é você definir a medida que a peça precisa ter. Então, você vai definir a medida colocando nela a medida nominal e os afastamentos. Outra coisa é você garantir que o formato da peça, durante o processo de fabricação, vai se manter dentro desse padrão dimensional. E aí a gente precisa fazer o controle da forma geométrica da peça. Então, nós precisamos trabalhar o que nós chamamos de tolerância geométrica. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que só a tolerância dimensional não vai ser suficiente. Então, nós precisamos entrar agora com a tolerância geométrica e definir também no nosso desenho como que a gente vai especificar essa tolerância geométrica no desenho, né? Se a gente não fizer isso, nós podemos correr o risco de fazer a nossa peça, né, de fabricar a nossa peça, e na hora de chegar no momento da montagem, né, já que ela vai ter que encaixar dentro do furo da outra peça, a montagem não vai acontecer. Então, nesse caso, eu estou dando um exemplo aí, ó, desse eixo que está empenado aí. Na realidade, na prática, esse empeno não é dessa forma que está aí, né? Lá na prática, muitas vezes, né, existe um desvio imperceptível a olho nu, né? O que eu estou mostrando aí na tela é só um exemplo mais grosseiro, né, para dizer para vocês que essas possibilidades acontecem, entendeu? Inclusive, na hora que você está usinando a peça, como eu disse, né, a ferramenta vai encostar no material, então vai ter uma força de corte, vai ter questões relacionadas a aumento de temperatura, problemas relacionados à própria máquina, que é o torno mecânico, no caso, problemas relacionados ao operador que está usinando a peça, né? O fator humano aí também influencia. Tudo isso junto, e mais alguns outros fatores externos, né? Também fatores relacionados ao próprio material que está sendo utilizado para fabricar a peça, tudo isso pode incorrer em desvios, que eu estou chamando aí de desvios geométricos. Esses desvios geométricos, eles influenciam no formato da peça. Então, é aquela coisa, né? Muitas vezes a medida está correta no desenho, os afastamentos foram definidos de forma correta, mas existe uma necessidade de você garantir que a forma geométrica da peça não sofra desvios fora do padrão fora do padrão normalizado. Então, nós temos que normalizar a parte dimensional e temos também que normalizar a parte geométrica da peça. E isso pode acontecer tanto no sentido do comprimento, na hora que estiver cortando o material, como também se você olhar o eixo de topo assim, ó, de frente, tá mostrando embaixo aí nesse desenho aí, olha, na hora que está cortando o material com a ferramenta, pode ter também um desvio no sentido do diâmetro, né? Tanto no comprimento quanto no diâmetro. Então, esse controle geométrico, ele precisa acontecer na peça como um todo, né? Em todos os sentidos. E aí, gente, o que vai acontecer? Como é que é feito esse controle, né? Então, conforme eu já disse para vocês, que a tolerância dimensional não é suficiente, nós temos, então, que estabelecer aí as tolerâncias geométricas e fazer esse controle aí. Então, lá no desenho, nós vamos ver mais adiante aí nos exemplos que eu vou trazer para vocês, que nós vamos ter que especificar, né, a tolerância geométrica lá, né? Então, nós vamos ter que passar agora a controlar a forma da peça, né? E também nós vamos ter que definir um critério para definir a posição da peça. Já que a peça vai encaixar na outra, então ela precisa também definir de que forma exata, né? Ou que tipo de variação eu posso ter na montagem da peça em relação à posição. Então, são duas coisas, né? No caso da tolerância geométrica, basicamente, eu tenho que trabalhar a questão da forma geométrica e definir isso no desenho, e também acrescentar a questão da posição dela. E aí, para isso acontecer, né, olha só, gente, antes de eu falar sobre a questão da tolerância, observe esse exemplo que está aí, olha. Aquela peça lá atrás, olha, aquele eixo,
Tá vendo embaixo aí esse desenho aí, olha, na hora que está usinando, tá vendo? Ó? Se eu utilizar um instrumento, tipo um perfilógrafo, né? Ou então um rugosímetro, né? Ou uma máquina, né, de avaliação do perfil, né, dimensional da peça, e eu vou avaliar a forma dela, aí eu faço uma avaliação do contorno, do diâmetro. Olha bem, isso aí é um exemplo real, né? Quer dizer, é uma peça, né, que pode ser inclusive essa peça nossa que está aí, tá vendo? Ó, na medida que ela foi usinada, você pode ver que o perfil dela não é certinho. É aquela famosa história, né? Eu olho para o eixo, olho para frente dele assim, eu olho e está tudo redondinho, né? Ah, mas está tudo beleza, né? O diâmetro é 15 milímetros, a tolerância dimensional está aqui, mas na hora que eu vou fazer uma avaliação com um instrumento que tem um maior grau de precisão, eu não consigo enxergar que está realmente redondo. Por quê? Porque na hora que eu vou correndo, né, o equipamento ele tem um cabeçote e ele tem uma haste assim que tem um toque, né? Ela dá um toque em cima da superfície. Na medida que a superfície, né, vai mudando de posição, ele vai fazendo uma leitura da superfície da ponta do eixo. E aí ele vai registrando, né, todos os desvios que tem e lançando isso num gráfico parecido com esse aí. E aí eu tenho os valores, né, dos desvios que vão acontecendo no contorno. Eu posso avaliar tanto o contorno em relação ao diâmetro, como também avaliar no sentido do comprimento. Então, o que está acontecendo na realidade? Eu estou usando esse exemplo aí para mostrar para vocês que esses desvios, normalmente eles acontecem. Porque não tem como eu fazer, né, exatamente como está no desenho. Mas eu posso fabricar a peça dentro de certos padrões de tolerância. Por isso que por isso que eu estou dizendo para vocês aí que a definição correta da tolerância geométrica da peça ela é importante para garantir que na hora que vai fabricar a peça, mesmo que haja desvios, né, mesmo que haja desvios de forma e de posição, a nossa peça ela vai continuar dentro do padrão de tolerância. E aí ela vai ser uma peça aprovada, né, ela vai ser aceitável. Imagina vocês, né, eu fabricar aí diversas peças partindo do mesmo desenho. Quer dizer, eu vou ter o mesmo projeto e vou usar esse mesmo projeto para fabricar várias peças. Então, aquela famosa história, né, o operador da máquina, ele usa o mesmo desenho, vai fabricando. Digamos que ele vai fazer aí umas 200 peças, né, conforme o desenho. É claro que ele não vai fazer as 200 peças iguaizinhas, mas ele vai fabricar as peças de acordo com o padrão, tanto o padrão dimensional, como a gente já tinha visto anteriormente, como também o padrão geométrico. Então, as 200 peças vão ficar ali dentro, né, obedecendo esse controle aí que a gente vai dar. E ele vai avaliando a peça. Na medida que ele vai fabricando, ele vai fazendo o controle, né, das peças que estão sendo fabricadas. A gente fala muito em termos de controle de qualidade, né? A parte de qualidade dimensional ela é muito importante. E quando entra na parte de controle da qualidade dimensional, aí entra também a avaliação geométrica do perfil da peça que está sendo construída. Tá certo? E aí nós precisamos entender agora, né, como que essas tolerâncias geométricas, então, vão aparecer lá no desenho. Porque, como a gente já disse, né, o desenho ele que vai orientar a fabricação da peça. Então, no caso de tolerâncias geométricas, né, só para efeito de definição, a gente vai considerar que essas variações que eu estou falando para vocês aí, elas são variações permissíveis. Né? Olha o que está dizendo aí na definição. Ó. São variações permissíveis dos limites dentro dos quais os desvios ou erros, tanto de forma quanto de posição, devem estar compreendidos sem prejudicar o funcionamento e a intercambiabilidade de uma peça ou equipamento. A palavra intercambiabilidade tem a ver com montagem, né, com ajuste, né, com a capacidade que a peça tem de entrar e funcionar conforme o que foi definido no projeto. Inclusive, né, para assim, no caso, por exemplo, de várias peças, todas as peças sendo fabricadas dentro do mesmo padrão, todas elas estão garantidas e, na medida que elas forem utilizadas, seja uma, seja outra, ou substituindo uma pela outra, todas elas
vão estar de acordo com o mesmo padrão de montagem. Ou seja, o funcionamento ele vai acontecer normalmente, sem problema nenhum, porque os desvios que existem na peça são desvios admissíveis. E na medida que eles são admissíveis, nós podemos dizer que eles são permitidos, né? Então, nós não vamos ter problema nas montagens, desde que a fabricação obedeça, né, as tolerâncias definidas lá no projeto. E aí, no caso, né, para a gente definir como que essas tolerâncias geométricas são colocadas no desenho, a norma NBR 6409 define para nós vários tipos, né? É como se fosse, né, para cada característica tolerada, nós vamos ter um tipo de tolerância geométrica. Então, por exemplo, essa tabela que está aí, olha, eu separei ela para vocês, eu coloquei aí uma setinha vermelha, né? São 4 setinhas vermelhas para poder ajudar vocês a identificar como que a norma classifica, né, essas características. Então, nós temos lá em cima, olha, no caso, né, da tolerância de forma, nós temos a característica de retitude, planeza, circularidade, cilindricidade, perfil de linha qualquer, perfil de superfície qualquer. Essa é a primeira característica. Toda ela dentro do grupo da forma. No caso da orientação, nós temos o paralelismo, perpendicularidade e inclinação. Em relação à posição, nós temos a posição, concentricidade, coaxilidade, simetria. E no caso, o último exemplo aí, ó, que é o batimento, que é a última característica, é a circular e o batimento total. Então, gente, na realidade, o que acontece? Esse negócio, né, que eu estou explicando para vocês aqui é um pouco complicado para a gente fazer isso numa aula só. Eu não tenho como explicar essa matéria toda para vocês numa aula só. O que eu estou fazendo aqui, na realidade, é mostrando para vocês que no desenho técnico, a gente precisa, então, definir esses tipos de característica tolerada na questão da geometria da peça, né? E esses símbolos que estão do lado aí, olha, para cada caso desse, né, você pode ver que tem um símbolo, né? E esse símbolo aí é o símbolo que vai lá para o desenho. Então, por exemplo, na hora que o projetista está desenhando, né, que ele está especificando que tipo de tolerância geométrica a peça precisa ter, então, de acordo com o conhecimento que ele tem, porque ele já sabe, né, de acordo com a experiência dele, ele já sabe que tipo de tolerância ele precisa definir lá no desenho. Então, o que ele faz? Ele vai lá na norma, né, e ele escolhe, né, um valor desse aí, né, aliás, um símbolo desse aí, para ele poder definir, né, e determinar esse símbolo lá no desenho lá. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que esse símbolo é colocado no desenho. Juntamente com esse símbolo, ele vai colocar também um valor numérico, referente a uma medida. E essa medida, ela é o quê? A variação da tolerância geométrica para aquele caso ali, que ele definiu. Então, olha só, né? Ele vai definir, então, no caso, na hora de fazer a indicação no desenho, ele vai ter que considerar basicamente 3 coisas, né? Ele vai considerar o elemento que a gente chama de elemento tolerado e o elemento de referência, tá certo? E definir, como eu disse, o valor numérico próximo da cota básica do desenho. Então, o que vai acontecer? Deixa eu dar um exemplo melhor para vocês aqui, em cima de um desenho, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, ó. É mais ou menos isso aí, ó. Né, Roberto? Ó, Rayane, olha aí o pessoal. Matheus, Luiz Fernando. O que está acontecendo aí, ó? Vocês estão vendo aí que eu tenho 5 exemplos aí, ó. São 5 desenhos aí. Aí não tem o valor numérico ainda não. E não foi colocado ainda a simbologia, né? Conforme essa simbologia que está na tabela aqui, ó. Mas aí vocês vão perceber que nós vamos ter que definir isso lá no desenho e a gente vai fazer a consulta na tabela para escolher que tipo de símbolo que vai ser usado.
Então, no caso, por exemplo, do lado esquerdo aí, é assim que coloca, olha, observa lá o primeiro caso, né? Então, vamos supor que o projetista vai definir, né, esse primeiro quadrinho que está aí, ó, são dois quadrinhos. No quadrinho da frente, ele coloca a simbologia. No quadrinho de trás, ele coloca o valor, que é 1/10, né? Então, vamos voltar lá no desenho. Para esse primeiro caso aí, o que significa esse símbolo aí? Olha lá, retitude. Você pode ver que o símbolo de retitude, ele foi colocado lá, né? Aqui, ó. Então, vai ser, ele está dizendo assim, olha, na característica de forma de retitude, a variação é de 1/10 de milímetro, né? No segundo caso, por exemplo, que tem duas linhas assim paralelas, vamos voltar na tabela, ó. Aí você volta na tabela, tá escrito lá assim, ó, no sentido da orientação, paralelismo. Tá vendo, ó? Então ele volta lá, então ele define o símbolo de paralelismo, coloca um valor e dependendo da situação, ele define uma letra. Essa letra é o que nós chamamos de elemento, olha lá, elemento de referência indireto. Aí vai aparecer uma letra que vai indicar em qual local da peça essa tolerância geométrica precisa ser estabelecida. E você ainda pode usar, no caso aí, mais de uma letra. Vai que a peça tem vários locais, né, que você precisa fazer essa definição, né? Então, vamos supor, o elemento de referência indireto, no caso, né? Vamos supor que são mais de um elemento. Então, nesse caso aí, esse exemplo que eu estou dando aí para vocês, olha, o último aí, ó. Então, nós temos aí, olha só que engraçado essa interpretação, ó. Nós vamos voltar lá na tabela, tá vendo o símbolo lá? Tem o símbolo no primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, posição, tá vendo, ó? Então, vai ser uma característica tolerada de posição, tá? E ela vai ter um valor de 1/10 em relação ao diâmetro. E essa tolerância geométrica de 1/10 de variação, ela vai aparecer em 3 locais diferentes na peça, né, lá. Então, os elementos de referência indiretos são 3. Então, vai ter um local A, o local C e o local B. Eu vou mostrar mais adiante agora um outro exemplo mais completo para você entender melhor ainda o que eu estou dizendo. E aí, ó, agora sim. Agora eu tenho aí uma peça, né, Roberto? Olha lá. Eu tenho, tá vendo, gente? Ó, eu tenho 2 quadrinhos, né? No primeiro quadrinho eu tenho a simbologia, né? E tenho o valor da variação, do desvio, né, geométrico que eu posso ter. No caso aí, é no sentido de planeza. Porque o que acontece? Imagina uma peça, no caso dessa peça que está aí, a superfície dela, ela precisa ser usinada e ela precisa ser plana. Mas aí, na hora de usinar a peça, eu não consigo fazer ela plana 100%. Então, eu preciso dizer para o operador da máquina, através do desenho técnico, que ele vai poder variar, no sentido da planicidade, um centésimo de milímetro de variação. Vocês estão entendendo? Então, no desenho técnico, né, precisa aparecer, então, o valor, né, o valor da tolerância geométrica, ou seja, o desvio aceitável, né, em relação à planeza. No que diz respeito à retitude, né, é como aquela coisa, né, a peça precisa ser reta. Então, por exemplo, mas reta, mas eu não posso ter nenhuma variação? Não posso. Aí, no caso, eu estou definindo que ela precisa ser reta, né, nesse sentido aí dos 15 milímetros, tá vendo? De medida nominal, mas eu posso variar aí, né, na retitude dela em torno aí de 1/100 também de milímetro. E aí, gente, o que vai acontecendo? Na medida que os desenhos vão aparecendo, a gente vai observando, né, os tipos de tolerância geométrica que são colocados e a forma que elas são especificadas no desenho. É muito interessante aí eu falar para vocês. Vocês podem ver que
as medidas numéricas aí, ó, as cotas que a gente estava estudando anteriormente, né, que são as medidas do tamanho, né, a parte dimensional, não está aparecendo aí não, mas elas vão aparecer também, né? E se você fizer um desenho completo, o desenho todo ele completo, né, ele possui tanto a parte dimensional, como também a parte relacionada às tolerâncias geométricas. E tudo isso é especificado no desenho, tá vendo? Nesse caso aí, olha que interessante, eu vou tentar explicar isso para vocês aí. Tenta entender, ó. Isso aí é o método direto. Então eu tenho aí uma peça, tá vendo, ó? E você pode perceber que, de acordo com o desenho aí, nós temos aí dois furos, né? Então nós temos um furo na esquerda, né? E temos um furo aí na direita. E no furo passa uma linha de centro, né? Que define, né? Ela passa pelo centro dos dois furos. E o que está dizendo aí no desenho para nós? Está dizendo o seguinte, que nós temos, né, que fazer o controle geométrico da linha de partindo da linha de simetria do furo em relação à lateral da peça. Então vamos lá, vamos voltar lá na tabela. Nós temos aí um símbolo, que é esse T aí virado, né, de cabeça para baixo aí, ó. Vamos lá, vamos ver o significado desse T virado aí, ó. Voltando na tabela, olha lá, tá vendo, ó? Orientação, olha lá, característica tolerada, orientação, perpendicularidade, tá vendo? E aí eu volto lá no meu desenho, não é isso? Então, o que está dizendo aí, ó? A linha de simetria, ela precisa ser perpendicular à face esquerda da peça e a variação que vai poder acontecer é de, no máximo, 1/100. Então, eu coloco a letra A, né, dentro do quadrinho e coloco uma setinha apontando para a linha de simetria e na face esquerda é o elemento tolerado. Então, eu coloco de novo a letra A dentro de um outro quadrinho e coloco essa setinha ao contrário, né, sobre a superfície do lado esquerdo aí, dizendo, né, que nessa região aí não pode ter variação superior a 1/100, né, de milímetro, que é o valor, então, tolerado. E outra coisa também, né, pode ver que, no caso aí, ó, ele está dizendo assim, olha, esse ou no meio aí, na realidade, você não precisava colocar os dois, não. Ou você coloca do lado esquerdo, né, apontando a setinha para a linha de simetria. Se você não quiser colocar, você pode tirar ele e colocar só o do meio aí. Então, está dizendo o seguinte, que você pode fazer a cotagem dos dois jeitos que está aí, tá vendo? Então, isso aí, gente, é um exemplo muito interessante para mostrar para vocês que na hora que for fazer o furo na peça, olha que interessante, o operador da máquina precisa furar a peça. Então, ele já sabe, né, através do desenho, que de acordo com as tolerâncias que estão aí, esse furo não vai poder ter uma variação em relação ao seu eixo superior a 1/100 em relação à face esquerda da peça. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é muito importante no desenho técnico a gente definir essas tolerâncias geométricas. Porque se a gente não fizer, e se a gente não definir isso aí, pode ser que na hora da montagem, né, na hora que a peça vai para a montagem, ela não consegue ser montada. Embora, de repente, ela seja fabricada dentro da dimensão correta, muitas vezes as medidas numéricas, né, das cotas numéricas, elas estão dentro da tolerância dimensional adequada, né? Muitas vezes os limites, né, os afastamentos superior e inferior estão ok, porém, por conta da geometria irregular, ela não monta. Então, nós temos que controlar tanto a parte dimensional quanto a parte geométrica. Ok, gente? Estão entendendo? Ó, e tem mais alguns exemplos aí. Esse daí já é de concentricidade, né? Olha que interessante, é a mesma coisa, ó. Só que já é outro tipo de tolerância, ó. Esse aí já é em relação ao topo da peça, olhando o diâmetro assim, ó. Já não é mais em relação ao perpendicularismo, né? Agora é em relação à questão da concentricidade. Na hora que eu estou usinando a peça, pode ser que eu tenha algum desvio
em relação ao diâmetro da peça. Mas como essa peça vai ser montada num outro local, que pode ser um furo também, então tem que haver uma concentricidade entre uma peça e outra. Como é que funciona isso aí? Eu tenho que especificar no meu desenho técnico, né? No caso, olha lá, ó, diâmetro 5 milímetros, tá vendo? Ó? Tá à esquerda aí, ó, diâmetro 5 milímetros. Tem que haver uma concentricidade, tá vendo? Aí em relação à superfície A, né? Então, o que que acontece? A variação máxima aí, permissível, também vai ser de 1/100, né? E isso aí ele colocou dos dois lados, tanto na ponta do eixo, na parte esquerda, onde o diâmetro é de 5 milímetros, como também do lado direito, né? Com o diâmetro aí de 8 milímetros. Então, ele está fazendo dois controles geométricos, né? De um lado e do outro da peça. Porque essa peça aí, né? De acordo com o que está aí, né? Com a especificação da tolerância geométrica, ela vai ser montada, talvez, em outras duas peças. Ou pode ser que ela vai entrar em dois locais diferentes. Vai ser acoplada em dois locais. E precisa fazer o controle desses dois locais onde ela vai ser acoplada. Tá certo? E aí, nós temos outros exemplos, né? Esse aí é de batimento. Batimento é em relação à posição da peça, né? Batimento é isso aqui, ó, esse deslocamento, porque aí já está definindo de que forma que a peça vai trabalhar. Então, a peça ela vai girar, mas ela não pode ter deslocamento no sentido em relação ao eixo geométrico dela. Então, você precisa definir qual a variação máxima que pode ter. Se eu fizer a peça e a forma geométrica dela for muito, se o desvio for muito grande, na hora que a peça entrar na máquina para poder girar, ela vai girar assim e vai ficar vibrando, né? Pode gerar folga, gerar desgaste no equipamento. Então, essa questão de garantir a tolerância de batimento é no sentido de definir, olha, eu tenho que controlar, né, a forma geométrica do meu eixo, né, que é essa peça que está aí, e eu só posso admitir aí 1/10, né, de milímetro de variação. Tanto do lado esquerdo, que é a superfície A, que é a superfície tolerada, como também do lado direito, que é a superfície B. Então, tem duas superfícies sendo toleradas aí. E a superfície do meio, que é onde está apontando essa setinha aí, é a superfície de referência. Então, superfície de referência no meio do eixo e duas superfícies toleradas nas extremidades. Então, quem for fabricar a peça, ele olha para o desenho, verifica a tolerância geométrica que está sendo definida e na hora que ele vai cortar o material, ele sabe, ó, se não acontecer, né, dentro do padrão que está aí, dentro dessa medida aí, e da forma que foi feita, né, a definição da tolerância geométrica, pode acontecer do eixo ser reprovado, né, e não ser aprovado no controle geométrico dele, na hora que vai fazer lá a parte lá de controle dimensional e geométrico do eixo. Então, tem que obedecer essas dimensões aí, né, que estão definidas. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, pessoal, na realidade, como eu disse para vocês, eu não vou aprofundar nesse assunto com vocês, mesmo porque, né, a gente já está aqui já avançando bastante dentro da área do desenho técnico, né? O desenho técnico de vocês é um desenho mais básico, né? Mas aí é importante você saber que existe, né? Possivelmente você pode até encontrar algum tipo de desenho desse futuramente, né? Lá no exercício profissional seu, né? Quando você estiver lá trabalhando como técnico, né? Certamente você vai ver. E aí você já vai ficar sabendo, olha, isso aí é uma tolerância geométrica. Tolerância geométrica é essa. Ah, essa peça da esquerda aí, olha, você vai começar a fazer a leitura dela, ó. Ela tem 2 furos, ela tem um furo na parte superior. Então, no furo, na parte superior, ela tem um eixo que passa, né, no centro do furo, que é o eixo, né, de centro, né? A linha de simetria aí, ó, define o centro aí, ó. Embaixo tem um outro furo. E aí, como eu sei que a tolerância é de perpendicularismo, eu vou controlar, né, a posição do furo superior com a posição do furo inferior. O que está acontecendo na realidade? Eu fabrico a estrutura da peça, né, o corpo da peça. Na hora que eu vou furar, eu preciso tomar um cuidado para obedecer essa tolerância geométrica que está aí, ó.
de 1/10 de milímetro em relação ao centro de um furo em relação ao outro. E aí, como é perpendicular, né, esse eixo que passa no meio, ele precisa fazer os 90 graus lá. E a variação não pode ser superior a 1/10 de milímetro. Então, do mesmo jeito, do lado de cá também, eu tenho outro tipo de tolerância geométrica, né, que está sendo definida aí, que é de batimento, né, tá vendo? Ó? Então, é aquela coisa, né? Quem é especialista na área de projeto, ele trabalha com essas questões aí, né? Então, nós não somos assim, no caso nós aqui, a gente está assim, dentro de uma coisa meio principiante, né? Quer dizer, a gente não tem essa experiência de chão de fábrica, né? A gente não é especialista em projeto, então, mas a gente precisa saber que existe, né? Isso faz parte da cotagem, né? Essas dimensões, né? Esses símbolos, todos eles, né? Indicativos aí, eles aparecem no desenho, né? E aí, pessoal, é o seguinte, nós precisamos agora entender o seguinte, será, porque até agora eu falei para vocês de duas coisas, eu falei da tolerância dimensional e falei também da tolerância geométrica, mas será que é só isso? Será que a tolerância dimensional, aquela parte lá que fala das medidas, dos afastamentos superior e inferior, né, para definir, né, o jogo de ajuste, não é isso? A outra parte que eu acabei de falar agora, que tem a ver, né, com a parte geométrica da peça, relacionada à forma, relacionada à posição dela, que ela ocupa, né, na medida que ela vai ser acoplada em outra peça. Mas será que somente essas duas questões são importantes? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, além desses dois tipos de tolerância, tanto a tolerância dimensional quanto também a tolerância geométrica, nós temos uma outra questão muito importante que nós temos que considerar nos desenhos técnicos, que é o estado de superfície. Então, olha o que está escrito aí no slide. Ó. Ainda não é suficiente especificar somente as tolerâncias dimensionais e definir também somente as tolerâncias geométricas. O que é preciso fazer? É necessário também considerar o estado de superfície dos elementos. Mas o que é isso, estado de superfície? Então, nós temos aí mais um terceiro conceito aí muito importante. E aí nós precisamos começar a pensar o que é esse tratamento de superfície. Né? Na realidade, né, quando você está fabricando, você vai dar uma certa qualidade superficial, né, para a superfície do seu material. Né? A sua peça, por exemplo, a peça acabada, no final, né, ela vai ter um certo grau de acabamento. Ela pode ter um acabamento mais bruto, né? Pode ter um acabamento mais alisado, né? Menos bruto, vamos dizer assim. Pode ter um acabamento mais desbastado. E ela pode ter também um acabamento mais polido, né? Ou dar um espelhamento. Então, existem vários graus de acabamento, né, na superfície do material. E essa questão toda que eu estou dizendo para vocês em relação ao tratamento da superfície está diretamente ligada à questão da rugosidade do material. Então, você pode ver, por exemplo, que tem material, por exemplo, até assim, visivelmente, você olha para ele e você percebe que a superfície dele tem um grau, ele é bem melhor acabado, né? Tipo um polimento, um espelhamento. E tem outros materiais, por exemplo, que a superfície é mais rugosa. E essas questões relacionadas, né, ao tratamento de superfície, elas também precisam aparecer no desenho técnico. E aí, gente, nós temos, então, o que nós chamamos, então, de variações ou imprecisões superficiais que acontecem na superfície do material, na medida que a peça está sendo fabricada, que nós chamamos, então, de rugosidade. Né? Olha o que está escrito aí, olha. A superfície dos diferentes componentes de um mecanismo devem ter características adequadas ao tipo de função por eles desenvolvidas. É aquela famosa história, né? Digamos que eu estou fabricando um eixo. Então, eu preciso definir, por exemplo, qual é a qualidade superficial desse eixo. Né? No local que o eixo vai encaixar na outra peça. Então, se o eixo tiver um acabamento com um desvio muito grande,
ou seja, com a rugosidade relativa dele muito alta, na medida que ele for trabalhar na outra peça, ele vai desgastar a outra peça. Então, eu preciso definir a qualidade de trabalho, ou seja, qual o grau de acabamento que o eixo precisa ter e qual é o grau de acabamento que a superfície interna da outra peça que vai receber o eixo também precisa ter. E aí nós temos aí o que nós chamamos de irregularidade, né? A gente vai, ano que vem, né, quando vocês forem fazer a disciplina de metrologia, nós vamos entrar nesse assunto de uma forma aprofundada. Aí nós vamos estudar isso, assim, mais detalhadamente, e aí vocês vão entender melhor como que funciona essa questão do tratamento de superfície. Agora, nesse primeiro momento, como a gente está mais direcionado para o desenho técnico, eu gostaria de ficar com vocês basicamente só na parte assim de determinação do estado de superfície lá no desenho. Ou seja, eu não vou, né, aprofundar nesse assunto agora, porque não faz parte nesse momento do nosso conteúdo aqui. Mas eu queria trazer para vocês esse conceito, para você já ficar sabendo que existe, né? E que essa rugosidade que eu estou falando dela aqui, que são esses desvios na superfície do material, essas especificações sobre essa rugosidade, etc., né? Elas são especificadas no desenho. Então, a gente entra também, né, num processo normalizado, né? Aí na tela, por exemplo, ó, eu trouxe aí, são dois tipos de instrumento que são usados para fazer a avaliação da superfície. Um deles é o rugosímetro, né, que faz a avaliação do grau de rugosidade da peça. E o outro é o perfilógrafo, né, de contato, né, que é esse que está à direita aí, que ele tem um cabeçote, né, e tem uma ponta de contato que ele vai varrendo, né, a superfície da peça, ele vai fazendo uma avaliação e vai registrando as variações que existem. O rugosímetro também trabalha mais ou menos da mesma forma, né? Então, existem vários tipos de aparelhos, né, que são utilizados hoje em dia na empresa para fazer esse tipo de controle. Mas isso aí, gente, a gente vai deixar para o ano que vem, essa parte aí. É só a título mesmo de informação. Agora, no que está relacionado ao desenho técnico, eu queria mostrar para vocês que existe também uma simbologia que é colocada no desenho, que são essas que estão circuladas aí, olha. Observa lá, olha, aquele mesmo desenho da aula passada. Eu circulei para vocês aí esses triângulozinhos aí, tá vendo? Observa lá, o que acontece? Nós temos aí, são 5 desenhos. Você pode ver que o desenho é numerado. Então, tem lá ó, o número do desenho, que é o número do item, né? Que faz parte do projeto. E logo na frente do número do desenho, você já entra com o símbolo indicativo do estado de superfície da peça. Então, para você entender melhor, deixa eu só avançar aqui uma tabelinha que eu tenho aqui. Eu vou lá na tabela, depois eu volto nesse desenho e explico para vocês como que funciona. É essa tabela que está aí, ó, né? Olha aí, Roberto, Rayane, Luiz Fernando, Lucas. O que está acontecendo aí, ó? Eu vou ajudar vocês a entender essa tabela. Está escrito assim, ó, tolerância de acabamento superficial. Então, vamos lá. Indicação no desenho, né? Em desenho. Você pode trabalhar, né, de baixo para cima. Então, nós temos a superfície bruta. Tá vendo lá, ó, a exigência de qualidade superficial, superfície bruta. Esse tio aí, né? Esse sinal aí, olha. Você pode ver que lá no desenho, lá em cima, ó, ele é usado lá, ó. O que está acontecendo? Essa superfície bruta, ela vai abranger a peça como um todo. Porém, no mesmo desenho, nós temos um triângulo. Então, um triângulo é o quê? Sem exigência particular. O que é isso? É um tipo de acabamento que a gente chama de desbastado. Então, eu vou produzir a peça em bruto e na parte onde tem um triângulozinho, eu vou melhorar um pouco mais o acabamento, ou seja, eu vou diminuir o grau de rugosidade. E aí eu tenho também 2 triângulos lá em cima, ó, no primeiro desenho, lá, tá vendo?
E aí, quando eu vou para 2 triângulos, eu tenho uma melhoria do meu acabamento. Moral da história, né? Quanto mais triângulos, melhor o grau de acabamento. Então, você pode ver que de baixo para cima, na tabela, a gente começa com acabamento bruto, né? Depois eu entro no primeiro triângulo aí, com um triângulo só, já melhorou, né, o acabamento. Você pode ver que a rugosidade também, olha, tá vendo? Ó, o RA, que é a rugosidade relativa, ela vai sendo definida aí dentro da tabela, ó. E na medida que eu vou subindo na tabela, de baixo para cima, passando para 2 triângulos, aí já vai melhorando, né, o acabamento da peça. Para 3 triângulos, melhora mais ainda. E 4 triângulos, muito melhor. Então, na realidade, o que está acontecendo é que nós temos aí, gente, uma relação bem íntima, né, entre o tipo de processo de fabricação que eu vou usar para fabricar minha peça, né? Isso aí está lá no plano de trabalho, né? O plano de fabricação. Eu vou definir, por exemplo, se a minha peça vai ser serrada, se ela vai ser limada, planeada, torneada. Isso tudo é definido no plano de fabricação. E de acordo com o plano de fabricação, eu vou tendo também os meus graus de acabamento, tá vendo? Ó? Eu estou começando lá com 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, até 4 triângulos. Nessa faixa aí de 1 triângulo até 4 triângulos, eu consigo definir valores de rugosidade, tá vendo? Ó? Então aí, o que vai acontecer? Eles criaram o que é chamado de classe de rugosidade, que é esse código que tem aí, ó, que é esse N12, N11, N10. Você pode ver que vai caindo, né? Aqui, ó, na medida que o acabamento da superfície vai melhorando, vai diminuindo o valor da rugosidade e você vai também diminuindo, né, os valores da classe de rugosidade, que a gente está chamando de grade. Então, por exemplo, se você vai definir uma peça com 3 triângulos, então a rugosidade máxima que ele pode ter é de 8 décimos de rugosidade. Isso aí é o desvio, né, na superfície. Só para mostrar para vocês, quando a gente avalia a rugosidade, imagina aí, no caso, por exemplo, nesse desenho número 3 aí, ó. Essa tabelinha número 3, ó. Tá vendo que se eu tenho umas saliências e reentrâncias em cima da superfície da peça? E são erros, gente, microgeométricos, né? São erros bem pequenos. Olha lá, é como se fossem umas cristas, né, que existe. Isso aí a olho nu você não enxerga, não. Mas se você passar o rugosímetro, você consegue perceber. Então, como é que funciona isso aí? Na hora que você está usinando, né, trabalhando, né, entrando com a ferramenta no material e cortando o material para fabricar a peça, você vai ter o acabamento adequado. Então, no caso, por exemplo, que eu estava citando, se você coloca lá, exemplo, né, 3 triângulos, então, no máximo, você vai poder ter 8 décimos de variação de rugosidade. E aí, dentro dos 8 décimos, você tem o quê? 3 classes de rugosidade. Você tem o N6, N5 e N4. Então, no caso, o N4 seria 2 décimos, o N5, 4 décimos, e o máximo que eu tenho aí, ó, que é o N8, é o N6, aliás, né, que vai dar 8 décimos de variação de rugosidade. Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês aí, o que ela faz? Ela cruza, né, as informações em relação ao grau de rugosidade, né, com o processo de fabricação, né, e define, né, os acabamentos, que são aí, né, o padrão, né, que precisa ser definido lá no desenho. E aí, como eu disse, né, a gente vai voltar lá no desenho, aqui, olha, desse tipo de desenho aqui, dá para a gente perceber exatamente como que o projetista definiu o acabamento para a peça. Ó. Você pode ver aí, são 5 peças, todas elas têm a definição, né, de como que a gente vai estabelecer essas especificações de acabamento aí. E aqui também, numa outra tabelinha que eu tenho mais à frente, ó, essa aqui, por exemplo, elementos de máquinas em geral, superfície de peça, tipos e aplicações.
O que acontece? De acordo com a prática, na medida que o pessoal vai trabalhando, eles vão padronizando os tipos de acabamento para vários tipos de peças que são comuns aí no dia a dia. Então, você pode ver que para cada tipo de peça, por exemplo, vamos supor, né? Vamos pegar aí, olha, válvulas de esfera, tambores de freio. Você pode ver que ele já define lá, qual que é o RA, qual que é a rugosidade relativa? 0,6, tá vendo? Ó? Aí, se você voltar lá atrás na tabela, 0,6 está aqui, ó. Está mais ou menos aqui próximo do N6 ali, ó. Então, aí eu já sei, né, inclusive, qual o processo de fabricação que casa, né, com esse tipo de acabamento que está aí. Ou seja, com esse grau de rugosidade. E aí é interessante nessa tabela aqui, porque é uma tabela prática, né, que são valores já testados, né, e ele já é adequado ao tipo de peça que está sendo fabricado. Nós temos aqui um exemplo mais adiante. Você pode ver que aqui já é uma outra forma de definir o grau de rugosidade na peça. Observa lá para vocês verem como foi feito. Ó. Aí já é um triângulozinho, já não é mais desse jeito aqui, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Esse aqui era um modelo muito usado antigamente. Costuma ter muito desenho assim ainda. Há uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente trabalhava muito com essa forma de especificação de acabamento, né? A gente colocava o número da peça, colocava ali o triângulozinho, abria o parênteses, né? O triângulo que está fora o símbolo, né, que está fora do parênteses, ele vale para a peça toda. E aquele símbolo que está dentro do parênteses, ele vai numa parte específica da peça. Aí vocês podem ver que deve ter um lugar na peça aí que ele está sendo colocado, tá vendo? Ó? Aí é a parte particular da peça. Agora, como eu disse, hoje em dia, a gente já está trabalhando mais nesse sentido aí. Então, ao invés da gente colocar só o triângulo, definindo, né, o grau de acabamento, a gente já está definindo também o grau de rugosidade. Observe essa peça aí, por exemplo, da direita, na parte de baixo. Olha lá, ele já coloca lá o RA, que é a rugosidade relativa, 1,4, né? E tem um outro tipo de rugosidade também, que é o RZ, né? Depois nós vamos estar falando sobre isso, né, no semestre que vem. Mas aí, todas essas especificações de rugosidade, ela vai para cima do desenho. Então, você tem lá 1,4 RA, RZ 6,5, RZ 6,5 também, tá vendo? Na peça da esquerda, na parte de baixo, ele também especificou RA 1,1. São valores, gente, em microns, tá? Né? São esses valores bem pequenos, ó. Se você voltar aqui na tabela, você vai ver, ó. Olha lá, são valores pequenos, ó. Você pode ver que de 50 microns, tá vendo? Ó? O que é um micron? É a milésima parte do milímetro. Então, é como se você pegasse o valor que está aí, olha, por exemplo, 50, e dividisse por 1000, né? Então, é a milésima parte do milímetro, que a gente chama de microns, né? Ou micrômetro, né? Como queiram, né? Então, nesse caso, esses valores são valores bem pequenos. E são exatamente os valores que você precisa definir sobre a superfície da peça. E isso é conseguido lá no processo de fabricação, na hora de fazer a usinagem da peça. Tá? Então, assim, como eu disse para vocês, né, é um assunto complexo, né, no sentido de que a gente não consegue fazer isso dentro de uma aula. Na realidade, eu não vou chamar de complexo, né? Isso aí não é difícil, não. Eu vou chamar, assim, que nós precisamos ter mais aulas para que a gente consiga realmente entender como que define esses tipos de especificação, né? Para a gente levar isso para o desenho, né? Eu acredito que o ano que vem, né, se tudo correr bem e eu estiver trabalhando com vocês, a gente vai ter uma oportunidade aí dentro da disciplina de metrologia de mostrar mais sobre isso para vocês. Inclusive, eu vou estudar esse assunto mais a fundo. E como vocês já têm um conhecimento prévio de desenho, aí vai ficar fácil, né, de juntar, né, as duas disciplinas, né? Então, aí a parte de desenho já fica mais ou menos definida a título de conhecimento, tá certo? Aqui nós temos mais um exemplo,
Né? Olha só, né, Roberto? Olha lá. Ele definiu os graus de rugosidade, né, para a superfície da peça, colocou uma setinha indicando, e vai um triângulo e o local certinho de especificar a rugosidade, tá vendo? Ó? Então tem uma peça da esquerda aí, que é um eixo, né, no caso. No caso da direita, é uma peça que foi representada em corte. Você pode ver que ele especificou também, né, o grau de rugosidade para ela. E aquela coisa, né, gente? Na medida que essas especificações são colocadas no desenho, na hora que o desenho vai para a oficina, para a fabricação, o operador da máquina ele tem que obedecer o que está determinado aí, para haver o que a gente chama de conformidade, né, de fabricação. Tá certo? Eu vou encerrar com vocês aqui, né? É o que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse, eu não vou aprofundar muito, né? Porque o assunto, ele, como eu já disse, ele é extenso, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar a falar sobre isso ainda, tá bom? Então, a título de conteúdo, né? De matéria, fica essa parte aí para vocês, né? E eu vou deixar já à disposição, se você tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, dentro do que foi falado hoje, eu estou às ordens de vocês aí. Se tiver alguma dúvida também em relação à prova, ou em relação ao caderno de exercício, também eu estou às ordens. Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? A palavra está aberta. Oi, Edilson, graças a Deus, sem perguntas, entendimento total aí, amém. Amém? Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tranquilo Eu deixei uma aula assíncrona sobre esse assunto lá no nosso portal. Assiste a aula lá, gente. É mais ou menos se não me engano, são uns 30 minutos. É uma aula de 30 minutos. Eu coloquei os 3 assuntos lá em sequência, falando de tolerância dimensional, tolerância geométrica e estado de superfície, ou tratamento de superfície, também não é a mesma coisa. Assiste essa aula, né, e lá tem assim, está bem de forma didática, está mostrando direitinho a questão do ajuste, está falando também da parte de geométrica, né, que eu disse aqui hoje para vocês, e dessa parte também relacionada à rugosidade, também é importante. Se vocês puderem assistir, eu acharia bom, para a gente fechar com chave de ouro aí, né, pelo menos vocês tendo aí essa noção, né, é uma noção superficial mesmo, mas seguramente vocês vão, dentro do curso ainda, ter experiência com isso, né? Eu não sei se vocês já estudaram fundição, né? Imagina lá, fundição, processo de fabricação, de um modo geral, né? As matérias relacionadas à parte de processo de fabricação tem muito a ver com desenho técnico. E a metrologia também vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu queria agradecer vocês pela dedicação aí durante o semestre. Eu sei que foi difícil, né, acompanhar. Teve muita coisa assim que a gente precisou adaptar. Pedir desculpa, né, por alguns deslizes, né? Tanto deslize pessoal, como também alguma questão relacionada à parte de tecnologia, né? Nem sempre as coisas funcionam do jeito que a gente quer funcionar, né? E outra coisa, né? A sala de desenho fez falta para nós, né? A gente, não sei se vocês conseguiram, né, assimilar. Eu fiz, né, Roberto? Você que estudou comigo ano passado, a gente fez uma pequena alteração no planejamento, porque já que é ensino remoto, as nossas atividades elas ficaram mais a nível de interpretação, leitura e interpretação de desenho técnico. Eu não sei se vocês gostaram, né, da gente trabalhar mais assim. Eu diminuí um pouco, né, o desenho com instrumento e elevei um pouco mais a parte de interpretação. Na realidade, né, para o técnico metalúrgico, a parte de interpretação e leitura de desenho técnico é muito mais importante do que desenhar, né? Às vezes desenhar é importante também, mas a gente não está fazendo um curso de desenhista. A gente está fazendo um curso técnico de metalurgia e o técnico metalúrgico precisa saber ler e interpretar desenho.
Então, eu foquei muito na questão das normas, foquei na parte, assim, de... Você pode ver que os cadernos de exercício que vocês fizeram, né? O material que foi disponibilizado, ele foi direcionado mais para esse lado aí. Eu acredito que eu consegui ajudar vocês mais nesse sentido, que é o que vai, inclusive, fazer diferença, né, para vocês aí. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu levantei a mão para falar aqui, mas você já perguntou, então beleza. Falar aí, Edilson, que as considerações finais, né? Hoje é o último dia de aula aí. Eu participei também com você ano passado, então eu tive a experiência dos dois tipos, né? E que eu você posso achou, Roberto? falar pro pessoal que, é claro, né? Dentro da aula da sala de desenho é muito melhor, que você tem o material ali o tempo inteiro, não vai te faltar nada, até porque você não ia precisar de comprar nada também, você tem o apoio do professor o tempo inteiro ali para tirar sua dúvida, é mais tranquilo. Mas eu acho que o senhor conseguiu sair bem No virtual? pelo EAD aí. Pela É mesmo? Você experiência que eu gostou? tenho aí, eu gostei. Você, Desavença sempre tem, né? Mas o que eu vale é recebi, eu recebi, Roberto, algumas considerações, porque eu estou trabalhando na engenharia também com essa mesma disciplina. Só que lá eles têm um desenho no CAD, né? A parte de desenho assistido no computador. A gente trabalha com projeto, com produto, né? É uma coisa assim, é um pouco diferente, né? O conteúdo, mas é o desenho técnico também. E aí o pessoal lá, eles elogiaram, sabe? Eles falam assim, ó, bacana, porque a gente conseguiu desenvolver legal. Inclusive, teve aluno, não sei se é o caso de vocês aí, eu acho até que aconteceu nas turmas de curso técnico, teve aluno que aprendeu mais no virtual do que no presencial. Parece que mas isso aí eu ele posso fica assinar embaixo. mais autonomia para fazer as coisas, mais flexibilidade, você pode gerenciar melhor seu tempo. O professor não vai ficar de cima de você ali, aquela coisa maçante, ficar, né? Então a gente trabalha o conteúdo, a gente confia, né, que os alunos realmente estão estudando. A gente dá, como se diz, né, a gente dá um voto de confiança, né? E eu tive um feedback bacana de alguns alunos, né? Pode ser que tenha alguns alunos que teve mais dificuldade, né? Porque assim, às vezes depende mais do professor perto dele, né? Mas de modo geral, eu tive também resultados bacanas e positivos dentro desse sistema aí do ensino remoto. Mas tudo é aprendizado, né? A gente vai avançando. Gente, eu fiz lá o canal do YouTube, fiz a página de internet para vocês, colocamos o WhatsApp, colocamos aí o e-mail para comunicar, a plataforma Teams, nós colocamos aí o material, né, os instrumentos para fazer um pouco de desenho com instrumento, como eu disse, né, a parte de interpretação. Então eu acho assim, a gente fez uma mistura de coisas, né, diversificando, né, coloquei vocês para pesquisar também, para apostila, para assistir vídeo assíncrono, né, na plataforma. E as provas também, eu diminuí um pouco, né, a pontuação das provas e concentrei mais nos cadernos. Então, eu tentei, né, o máximo possível, ajudar vocês aí, tá bom? Espero que eu tenha conseguido, né, assim, contribuir com o crescimento aí de vocês, tá bom? E no mais, eu tenho a agradecer mesmo a participação. Podem contar comigo, né? Depois que voltar aí, que vacinar todo mundo, né? Que a gente encontrar lá na escola, estou às ordens, tá? Para ajudar vocês, tá? Beleza, gente? Beleza. Daqui a pouquinho eu vou liberar então o link para vocês. Só me responde um negócio aí. Tem algum aluno que vai ter dificuldade de entregar a prova amanhã, meio-dia? Até meio-dia? São 5 questões. Alguém que trabalha, ou que vai. Meio-dia, tá bom?
Ninguém reclamou, não? Tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui. Estão respondendo no chat aqui. Amanhã, meio-dia, tá ok, então, né, gente? Tá ok, disso. Então, Pode ser, beleza. tá bom. Então, olha, fica com Deus. Daqui uns 10 minutos a prova chega aí, tá? Um abraço aí. Beleza, então, Edilson. Obrigadão aí, viu? Um abraço. Tchau. Sucesso aí para vocês. Obrigado. Capricha na prova lá, hein? São 5 questões.